Então, galera, voltando, né? Vamos agora partir para o citoplasma. O título da nossa aula é Membranas e Citoplasma. Agora, a primeira parte da aula foi sobre membrana, a segunda parte vai ser citoplasma. Beleza? Então, vamos lá para o citoplasma. Muito bem. Então, citosol e organelas celulares, né? Então, como eu disse para vocês, a aula ia ser de citologia, ia ser de dentro para fora, a membrana plasmática e agora a parte de dentro, tá? Depois vai ser o núcleo. Todas as células, elas apresentam o DNA, membrana plasmática e citoplasma, né? Todas as células. Estou falando DNA, né? O citoplasma, é formado por um material gelatinoso, tá? E serve de meio para as reações químicas. Então, é no citoplasma que acontece o metabolismo. A maior parte do metabolismo é tudo no citoplasma, tá? Então, para poder acontecer as reações químicas no citoplasma, o material que compõe é gelatinoso, tá? Ele também dá suporte para as organelas ou organoides celulares, né? Pode ser membranoso ou não, como eu disse para vocês, como o centríolo, né, membranoso, o ribossomo, né, membranoso, mas tem a mitocôndria e outras organelas são membranosas, tá? Executam todas as funções necessárias à sobrevivência da célula. Como eu disse para vocês, é onde a coisa acontece. Aonde a coisa acontece no celular, na célula? No citoplasma, ok? Movimentos de divisão celular, síntese, armazenamento, secreção e digestão de substância, tudo lá no citoplasma, ok? As células procarióticas, tá? O citoplasma é gelatinoso, semelhante ao citoplasma de todas as células, exceto por não conter organelas membranosas. Como eu disse para vocês, células procarióticas não possuem sistema de membrana, tá? Recentemente foi descoberto um citoesqueleto, tá? Que nunca se tinha localizado, que ajuda na divisão celular, na célula dos procariotos, tá? Procarióticas, e mantém o formato da célula. O único organoide, organela citoplasmática encontrada nos procariontes são os ribossomos, que são menores do que os ribossomos dos eucariontes, tá? E o formato é um pouquinho diferente, tá? Então, essa é uma diferença entre... Existe diferença entre os ribossomos das células eucariontes e procariontes? Existe. Os dos procariontes são menores e são ligeiramente diferentes, ok? Então, aqui nós temos uma bactéria, né? O esquema de uma bactéria, mostrando fímbrias, tá? Esse flagelo aqui da bactéria não tem nada a ver com o flagelo da célula eucariótica, do centríolo, ele não se origina no centríolo, tá? Tem a parede celular, que nós acabamos de ver, feita de peptídeo glicano, tá? Abaixo dela tem a membrana plasmática, tem o citoplasma, tá? E tem os ribossomos e o DNA. Simples assim, não tem sistema de membrana, ok? Muito bem. O cromossomo bacteriano é formado por uma grande molécula de DNA circular. O DNA bacteriano é circular, não está envolvido com proteína nenhuma e está disperso no citoplasma. A região onde se encontra o DNA da bactéria é chamada de nucleoide, tá? Pode existir pequenos anéis de DNA circulares ou não, chamados plasmídeos, que são replicados independente do cromossomo, do DNA bacteriano. Tá? Contém gene normalmente relacionado à resistência a antibióticos. Nas cianobactérias, o citoplasma apresenta círculos concêntricos de membranas lipoproteicas, com substâncias que participam da fotossíntese, tá? Os pigmentos. Então, a célula eucariótica aqui, está o nosso foco, uma célula de quem aqui? De quem é essa célula aqui? De um vegetal, né? Tem o cloroplasto, tem a parede celular, tem um grande vacúolo, né? Tem aqui os ribossomos, o núcleo, o retículo endoplasmático rugoso, o liso, o complexo golgiense, tal, certo?
Então, as células eucarióticas, o citoplasma é mais abundante e se localiza entre a membrana plasmática e o núcleo. Tudo que tiver entre a membrana plasmática, a face interna da membrana plasmática e a face externa da carioteca chama-se citoplasma. Formado por um fluido chamado citosol, também chamado de hialoplasma, onde se encontram as organelas citoplasmáticas. Um complexo citoesqueleto, formado por tubos e filamentos proteicos, determina o formato da célula e permite a realização de movimentos. Okay? O citoesqueleto, dentro do citoplasma, ele define a organização interna da célula, onde como é que as organelas vão se organizar lá dentro da célula, permite a adesão entre células adjacentes, como a gente já viu lá nas especializações da membrana. Tá? O trânsito de material pelo citoplasma, o movimento celular, tá? Tudo isso graças ao citoesqueleto. Compõe o citoesqueleto os microfilamentos proteicos, os microtúbulos, os filamentos intermediários. Tá? Então, uma visão microscópica do citoesqueleto aqui nessa microfotografia. Componente do citoesqueleto, o microfilamento principal é a quitina, tá? Disposto no citoplasma formando feixe ou rede, que se modifica continuamente, tem movimento. Colocado abaixo da membrana plasmática, confere a consistência firme, camada gelatinosa periférica do citoplasma, o ectoplasma. Mais próximo da membrana, ectoplasma. Tá? Na região mais interna, lá é mais gelatinoso, tá? Mais consistente. Na região mais interna, a disposição em forma mais frouxa, de rede mais frouxa, confere fluidez, consistência fluida, tá? No citoplasma, que é o endoplasma. Tá? Então, mais próximo da membrana é ectoplasma, mais consistente, mais fluido, mais internamente, o endoplasma. Quando a quitina se associa à proteína miosina, provoca contrações da célula ou de parte dela com o consumo de ATP, como ocorre nas células musculares, né? No tecido muscular, a quitina e miosina que conferem um movimento. Os microtúbulos são pequenos tubos formados por proteínas que podem aumentar ou diminuir de tamanho pela incorporação ou exclusão de moléculas proteicas. Originados no centrosomo ou centro celular nas células dos animais. Nas células vegetais, vários pontos produzem esses microtúbulos, já que não tem centrosomo, que são associados ao movimento da célula ou parte dela. Tá? Os filamentos intermediários, formados por vários tipos de proteína, são estruturas estáveis que não participam de movimentos celulares. Serve de sustentação para a membrana plasmática nos locais onde há contato com outra célula. Nas células epiteliais, são constituídas por proteína queratina, né? Epitélio queratinizado. Né? Quando participa dos movimentos celulares, o esqueleto é responsável pela ciclose, movimento circular de organelas e substância no citosol, resultante da ação da proteína quitina e miosina. Tá? Pelo movimento ameboide, né, os pseudópodes, né, que ocorre nas amebas, nos leucócitos, caracterizado pela formação de pseudópodes, lembra lá da fagocitose? Que por mudança de consistência do citoplasma, gel-sol, grudam em uma superfície e puxam a porção oposta, arrastando. Tá? Então, agora, as organelas celulares. Então, nós vamos dar uma viajada aqui, falando um pouco, bem rapidamente, sobre a função de cada organela dessa que são encontradas no citoplasma da célula dos eucariontes. Ok? Então, os centríolos não são revestidos por membrana, tá? São formados por 2 cilindros de proteína, tubulina, sendo o cilindro constituído por 9 trincas de microtúbulos. Tá? São 2 cilindros que dispõem no ângulo 90 graus, são perpendiculares entre si, geralmente próximos ao núcleo, quando a célula não está se dividindo. Tá? Não tem membrana, estão relacionados ao movimento celular. Constitui os cílios e flagelos da célula dos eucariontes, lembrando que não tem nada a ver com o flagelo de bactéria, tá? E de parte das células, cromossomo durante a divisão celular. Ele migrar para os opostos.
São organelas típicas da célula animal, não tem na célula vegetal. Então aqui, olha, 2 microtúbulos, né, os microtúbulos, 9 conjuntos de 3 microtúbulos, tá? Vão originar os cílios e flagelos, que são formados por 9 conjuntos de 2 microtúbulos mais 2 microtúbulos centrais. Aqui cílios e flagelos, e aqui centríolos. Tá? Ao formarem cílios e flagelos, os microtúbulos dos centríolos alongam e empurram a membrana plasmática para fora, permanecendo ancorado no citoesqueleto. Lembrando ao flagelo do espermatozoide. Tá? O corpo basal do centríolo vai empurrar a membrana aqui. Internamente, os cílios são formados por 9 conjuntos de 2 microtúbulos mais 2 microtúbulos centrais. Os ribossomos. Nós falamos lá de RNA na aula anterior, né? Então, são organelas sem membranas também, junto com os centríolos, tá? Responsável pela síntese de proteína em todas as células, seja elas procariontes ou eucariontes, é a única organela comum a todas as células, tá? Aparecendo como 2 novelos de RNA ribossômica associado à proteína. Cada ribossomo é formado por 2 subunidades, estou falando da célula eucarionte, né? A subunidade maior, 60S, e a subunidade menor, pequena, 40S. Tá? Quando livres no citoplasma, vão produzir proteína para uso da célula, formados polissomos ou poliribossomos, para consumo interno. Quando associado à membrana, vão formar as proteínas tipo exportação. Está lá no retículo endoplasmático rugoso. Por exemplo, enzimas, hormônios. Os poliribossomos são associados aos ribossomos, traduzindo o mesmo RNA e produzindo várias proteínas simultaneamente, como acontece nas bactérias. Então aqui, o ribossomo, subunidade maior, grande, subunidade menor, pequena. Aqui o RNA mensageiro, aqui o RNA transportador, aqui os aminoácidos, cadeia peptídica. Tá? Essa organela é como um labirinto de tubo, isso aqui estou falando do retículo endoplasmático. Tá? Retículo endoplasmático pode ser granuloso, tá? Ou não granuloso. Quando tem os ribossomos aderidos à sua superfície, ele é chamado de granuloso. Então está dizendo que ela parece um labirinto, tá, dentro da célula. Toda a substância produzida pelo retículo endoplasmático são exportadas pela célula. Tá? Existe o retículo endoplasmático não granuloso, produz ácidos graxos, ligado lá aos lipídios, fosfolipídio e os esteroides. Lembra lá dos anabolizantes que nós falamos para vocês na aula anterior. Nas células do fígado, atuam desativando substâncias tóxicas. Tá? Álcool, pesticida, droga, ajudando na eliminação delas. Então, o retículo endoplasmático liso ou não granuloso é responsável pela desintoxicação celular. Tá? Lá na célula do fígado. Nas células das gônadas, produzem hormônios sexuais. Ele é bem desenvolvido. Tá? O retículo endoplasmático não liso, não granuloso. O granuloso entra na construção da carioteca, graças aos ribossomos aderidos à sua membrana. Produz proteínas que serão eliminadas para atuarem fora da célula, tipo exportação. Então, nos polissomos, sintetiza a proteína para consumo interno e no retículo endoplasmático granuloso para exportação. A extensão dele é variável, né? A adesão do ribossomo à membrana ocorre somente quando uma proteína é sintetizada. Então, ele pode estar liso, adere o ribossomo nele e fica rugoso. Todo o material produzido no retículo endoplasmático é levado por vesículas transportadoras para o sistema Golgiense. Então, essa organela, ela atua em conjunto com o sistema Golgiense. O que ela produz é encaminhado para o sistema Golgiense. O complexo Golgiense, ele está relacionado à fabricação, armazenamento e transporte de determinados produtos celulares, principalmente aqueles produzidos no retículo endoplasmático. Lembra que eu acabei de falar para vocês. Tá? É formado por sacos achatados, membranosos, sobrepostos, com aspecto de cisterna, empilhados, semicirculares, geralmente próximo ao núcleo. Tá? Tem 2 faces. A face cis da cisterna fica voltada para o retículo granuloso, para fora, e recebe material produzido por ele. Tá?
E a face trans, a face oposta, formando as vesículas contendo material modificado, selecionados de acordo com o seu destino. Tá? As moléculas sintetizadas pelo retículo endoplasmático chegam através da fase cis, né, são transportadas por vesículas especiais, se funde a cisterna do complexo golgiense, liberando seu conteúdo para o interior do sistema golgiense. Lá vai acontecer o processamento, tá? Modificação, vai acontecer lá o processamento e vai brotar do sistema golgiense, né, a fusão próxima à cisterna e serão eliminadas na secreção celular. Na célula vegetal não existe um sistema golgiense, tá? Existe lá os dictiossomos ou golgiossomos, que são responsáveis pela produção da lamela média, tá? E agem como substância cimentante na hora da divisão celular. No espermatozoide, o sistema golgiense vai formar uma vesícula na cabeça do espermatozoide chamada acrossomo, tá? Durante a espermiogênese, que é a diferenciação da célula no espermatozoide, né? E essa vesícula, ela contém enzimas digestivas, que vai facilitar a entrada do espermatozoide no gameta feminino. E outra função do sistema golgiense é que ele origina os lisossomos, que são as organelas responsáveis pela digestão celular, intracelular. As mitocôndrias são organelas que medem de 0,2 a 0,1 micrômetro de diâmetro, de 2 a 10 micrômetros de comprimento. Tá? Elas podem ser ovaladas ou esféricas, possuem bolsas, né? São chamadas cristas mitocondriais. Dentro dela tem uma substância chamada matriz mitocondrial, possui duas membranas, uma externa lisa e uma interna cheia de dobras, que formam as cristas mitocondriais. Tá? E é preenchida por uma substância gelatinosa chamada matriz mitocondrial. Na matriz mitocondrial encontra-se as enzimas responsáveis pela reação química da respiração celular, ciclo de Krebs. Tá? Ainda tem o DNA e o RNA mitocondrial, o ribossomos mitocondrial. Então ela é autônoma, possibilita a síntese de proteína. Tá? Sua duplicação independe da divisão celular, lembrando que todo o DNA mitocondrial é de origem materna. Ok? E ele é circular igual a dos procariontes. Então aqui a mitocôndria, a membrana externa, lisa, a membrana interna cheia de reentrância, as cristas mitocondriais, a matriz. E aqui uma microfotografia de uma mitocôndria. Ok? Os lisossomos são as organelas responsáveis pela digestão celular, possuem no seu interior ácidos que digerem essas substâncias. Tá? Ele vai digerir substâncias que foram fagocitadas, pinocitadas. Tá? Quando digere algo que veio de fora, a gente chama de heterofagia, mas ele também pode digerir parte da própria célula, que a gente chama de autofagia. Tá? Então, quando os lisossomos são produzidos, eles são chamados primários. Quando ele se funde com o fagossomo ou pinossomo, né, eles vão originar os lisossomos secundários ou vacúolo digestivo. À medida que a digestão acontece, ele absorve os nutrientes e vai eliminar os resíduos através do corpo residual, tá? Que é através da plasmocitose ou defecação celular. Então aqui, material fagocitado, formou o fagossomo, tá? Do sistema golgiense formou o lisossomo primário, certo? O lisossomo primário se junta com o fagossomo, ou com o pinossomo, forma o lisossomo secundário. Ou ele pode digerir, por exemplo, uma mitocôndria. Uma mitocôndria que está já velha, em desuso, ele também se junta com ela, forma o vacúolo autofágico, e aí vai formar o vacúolo secundário. Tá? Então aqui heterofagia, fagocitose ou pinocitose, e aqui autofagia, quando digere parte da própria célula. Ao realizar a autofagia, o lisossomo digere parte da célula. Já disse isso, né? A parte desgastada. A redução da cauda do girino na metamorfose é um exemplo de autofagia. Tá?
Reciclagem de organelas dos neurônios fazem também, é autofagia. Substituição completa de componentes que semanalmente as células do fígado realizam, também processo de autofagia. Os peroxomos são organelas que possuem no seu interior umas enzimas chamadas catalase ou peroxidase, que ela atua sobre o peróxido de hidrogênio, ou chamado água oxigenada, que é tóxico. Então ela vai transformar isso em água mais oxigênio. Tá? Então, os peroxomos são importantes nas células dos rins e do fígado, pois oxidam substâncias tóxicas absorvidas do sangue como o álcool e a droga. Tá? No fígado, essa organela participa na produção dos ácidos biliares. Os glioxiomos são pequenos vacúolos que ocorrem em células de sementes oleaginosas, né? Função de digerir o lipídio armazenado dentro da semente para poder germinar. O vacúolo do suco celular, como eu disse para vocês, é da célula vegetal, tá? É um vacúolo que a membrana que envolve ele é chamada de tonoplasto. Ele armazena várias substâncias, como látex, pigmentos e nutrientes, controla a quantidade da água dentro e fora, dentro da célula, né, através do processo da osmose, que a gente já estudou. Tá? O cloroplasto é uma organela exclusiva dos vegetais, que realiza fotossíntese, tá? A organela responsável pela fotossíntese, vai sediar a fotossíntese. Tem pigmento V, chamado clorofila, tá? Mede de 4 a 7 micrômetros. Fazem parte do grupo do organóide conhecido como plastos ou plastídeos. Tá? Então, ele tem uma semelhança com a mitocôndria. Tem uma membrana externa lisa e uma membrana interna cheia de dobras. Essas dobras são chamadas de tilacoides. O conjunto de tilacoide a gente chama de grânum. E o conjunto de grânum a gente chama de grana. E aqui é preenchido por uma substância chamada estroma, que tem DNA, RNA, ribossomos. Portanto, ele se assemelha às mitocôndrias na autonomia em relação à célula. Ok? Há vários tipos de plástico, aquele que tem pigmento, os que armazenam amida, a gente chama de leucoplastos, são brancos, não possuem pigmento, e os cromoplastos que têm pigmento, como a clorofila. Tá? Quando são jovens, são chamados de plastídeos, tá? São simples, recebem o nome de protoplastos ou protoplastídeos. Depois eles vão originar os plastos. Tá? Os cloroplastos são organóides responsáveis pela fixação do gás carbônico, tá? Através do processo de fotossíntese. Aqui eu já falei, delimitado por duas membranas, a interna e a externa, já falei sobre a descrição dele. Nos tilacoides, tá? Tem uma molécula de clorofila que são capazes de captar a luz, onde acontece a fase do claro. Mas a gente vai estudar essas partes da fotossíntese numa aula específica de bioenergética. Tá? Como eu disse, o espaço interno, o estroma, enzimas, DNA, RNA e ribossomos, semelhante ao que existe nas bactérias. A autonomia deles. Então, mitocôndria e cloroplasto participam de uma hipótese chamada do endossimbionte. Depois a gente vai discutir isso também. Tá? Aqui, a teoria endossimbiótica também explica a origem dos plastos a partir de procariontes primitivos e clorofilados. Valeu? É isso aí. Terminamos. É uma visão rápida sobre as organelas. Tá? Você faz uma tabelinha, coloca o nome da organela de um lado, a função do outro e usa aí. Certo? No próximo encontro a gente vai falar de núcleo. Tá certo? Depois a gente vai falar de bioenergética, divisão celular e continua o conteúdo da apostila aí de vocês. Beleza, galera? Fique em casa, fique bem. Até o próximo encontro. Bye, bye. Fui!